Vamos para frente que atrás vem gente. 8 sentidos do verbo lassen com exemplos práticos. Qual é a principal tradução do verbo lassen? O principal sentido? Qual é? Deixar. Deixar. E a gente vai trabalhar então 8 sentidos do verbo lassen. Para fazer um geralzão para você saber o que a gente vai trabalhar hoje, olha só. A gente vai entender lassen no sentido de deixar alguma coisa em algum lugar. Sabe quando você está na recepção do hotel e você fala assim, posso deixar minha mala aqui um pouquinho? A gente vai aprender isso. O segundo sentido do verbo lassen que a gente vai aprender com exemplos práticos em alemão é, por exemplo, você deixar o seu filho fazer alguma coisa. Ah, eu vou deixar meu filho... Eu deixo meu filho assistir televisão. Eu deixo minha filha com, sei lá, 16 anos ir para aquela boate ali, aquele matinê e tudo mais. Então, segundo sentido, deixar alguém fazer alguma coisa. Terceiro sentido que a gente vai ver, quando você delega. E isso é muito louco, é importante você entender isso, porque quando o alemão fala assim, que vai cortar o cabelo, ele não fala, eu vou cortar o cabelo, porque não é ele que vai cortar o cabelo dele. Ele fala, eu vou deixar meu cabelo ser cortado. Então a gente vai trabalhar o terceiro sentido do verbo lassen para você entender em quais situações você usa o verbo lassen com esse sentido. A gente vai aprender um quarto sentido do verbo lassen, que é quando você usa esse verbo no imperativo como um convite para alguma ação conjunta. Quando você fala assim, vamos embora, vamos ao cinema, vamos ao parque, vamos à boate. Você usa o verbo lassen no imperativo como um convite ali, um apelo para uma ação conjunta. Ou seja, você mais uma pessoa ou você mais outras pessoas, né? A gente vai trabalhar esse quarto sentido também. O quinto sentido do verbo lassen que a gente vai trabalhar é também no imperativo, você, por exemplo, falando para a pessoa que você vai ajudar ela. Que deixa eu fazer tal coisa para você. Né? Eu vou te mostrar como é que fala isso em alemão. É você falando algo do tipo, deixa eu te ajudar, deixa eu pesquisar isso no Google para você, deixa eu fazer isso para você, porque você está se batendo todinho aí. É o quinto sentido do verbo lassen. Um outro sentido do verbo lassen, que a gente vai estudar, ainda dentro do quinto sentido, o quinto sentido é 2 em 1. O quinto sentido é algo do tipo assim, você está usando o verbo lassen também no imperativo para pedir que algo seja respeitado. Como assim pedir que algo seja respeitado? É você falando o seguinte, me deixa em paz, miséria. Deixa eu ficar quieto aqui. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu dormir. O verbo lassen, então, no imperativo, para você expressar um pedido ali para que algo seja respeitado. A gente vai aprender. Sexto sentido. Aí agora o sexto sentido é você usando o verbo lassen de maneira reflexiva, né? Vou explicar daqui a pouco em alemão, não vou falar em alemão por enquanto, mas de maneira reflexiva ali, para dizer que algo é passível de ser feito, algo pode ser feito. Você fala assim, não gente, tem luz no fim do túnel, o problema pode ser resolvido, deixa-se resolver. A gente vai aprender também. Sétimo sentido que a gente vai aprender é lasse no sentido de você realmente abandonar um hábito. Principalmente um hábito negativo, sabe? Deixar de fazer aquilo, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de reclamar e agir mais. A gente vai aprender isso. E o oitavo sentido que a gente vai aprender é o verbo lassen sendo usado para expressar o seguinte, caramba, isso aqui é o motivo pelo qual tal coisa está acontecendo ou deixando de acontecer. Ravile, não entendi nada. Você vai entender. Você vai entender porque isso é só uma introdução para uma aula completa sobre o verbo lassen. 8 sentidos do verbo lassen. E é uma aula que vai estar além do B1. Porque ali dentro do B1, eventualmente você tem aulas envolvendo o verbo lassen, mas mostrando aí 3 sentidos, 4 sentidos do verbo lassen. Eu quis trazer para você aqui uma aula mais completa do verbo lassen, já que ele aparece muito em alemão, em vários contextos. E eu vou trabalhar com vocês a partir de agora todos esses contextos, com exemplos práticos aqui nesse meu material, beleza? Que eu preparei para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ravile e eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Nescau falou, início de janeiro me matriculo no seu curso, Ravile, que agora eu tô correndo de um lado pro outro. As inscrições não estão abertas, mas vocês vão ficar sabendo quando rolar, beleza? Tem novidade por aí. Vamos lá então? Vamos começar aqui. Agora os exemplos em alemão, eu vou explicar tudo bonitinho, porque eu quero que você saia da live aqui com bastante informação. Vamos lá. Primeiro sentido do verbo lassen. Qual é o primeiro sentido? Darf ich meinen Koffer hier lassen? Posso deixar
Então o lassen tem o sentido aqui de deixar, mas não é deixar no sentido de você autorizar o seu filho a fazer alguma coisa. Ah, eu deixo meu filho ver televisão, eu deixo meu filho passear no parque. Não, não é esse não. É o deixar de não carregar com você. Darf ich meinen Koffer hier lassen? Posso deixar minha mala aqui? Então o primeiro sentido do verbo lassen é não levar consigo, não levar com você. Você vai deixar algo em algum lugar. E aí pode ser sua bicicleta, pode ser sua mala, pode ser o que for. Você está pedindo para deixar ali, porque você não quer carregar para nenhum lugar. Beleza? Posso deixar tal coisa aqui? Você não pode. Eu dou uma olhadinha aí para você, etc. Beleza? Primeiro sentido é esse. Bora para o segundo sentido? O segundo sentido do verbo lassen, que você pode utilizar, é o lassen. Ele está sendo usado aqui como se fosse um verbo modal, porque ele está pedindo um outro verbo no final, no infinitivo. Então, lassen está na segunda posição, pedindo outro verbo no final, no infinitivo. Está sendo usado como se fosse um verbo modal. Não é um verbo modal. Como se fosse por causa disso. Porque ele está pedindo um outro verbo no final da frase. Maravilha, que explicação é essa? Como assim? É simples. Vamos pensar em português que vai dar super certo. Quando você fala assim, ó, o primeiro sentido foi... Eu deixo minha mala aqui, beleza? Vou deixar minha mala aqui. Então, eu deixo minha mala aqui. Essa frase tem sentido. Essa frase tem sentido. Você está usando só um verbo. Eu deixo minha mala aqui. O verbo lassen está sendo usado no sentido de que você não vai levar aquilo com você. Só que no segundo sentido, quando você autoriza alguém a fazer alguma coisa, pede um segundo verbo. Olha só. Eu deixo assistir televisão. Eu deixo sair de noite. Eu deixo jogar videogame. Então percebe que quando você usa o verbo lassen no sentido de autorizar, de deixar alguém fazer alguma coisa, pede um outro verbo, porque você deixa fazer alguma coisa. E aí pode ser, deixo brincar, deixo jogar, deixo pular, deixo correr, deixo subir na árvore, deixo não sei o que lá. Então pede um segundo verbo. Então é por isso que nesse segundo sentido, a gente diz que o verbo lassen ali, ele está sendo usado tipo um verbo modal, pedindo um outro verbo, porque você deixa fazer alguma coisa. Então quando você fala assim, ó, ich lasse meine Tochter in die Disco gehen. Então sua filha, ela tem 16 anos, tem uma boatezinha ou outra ali que rola mais cedo, e você fala, não vejo problema não, minha filha é muito responsável, etc. Ich lasse meine Tochter in die Disco gehen. Eu deixo minha filha ir pra boate ali mais cedo e tudo mais, com as amigas confiáveis, etc. Então aqui o verbo lassen é você deixar no sentido de autorizar. Segundo sentido. Bora pro terceiro? São 8 no total, vamos pro terceiro agora. Magda, por favor, Ravira, eu gostaria de ser sua aluna no próximo ano. Vai dar tudo certo. Você continua me seguindo aqui, você participa das lives, então você vai ser avisada com certeza sobre aulas, eventos especiais, premiações, sobre... Eu tô com um projeto de um... Como é que fala? Esqueci o nome agora, não é PDF. E-book. Tô com um projeto de um e-book para vocês. Então, se você quiser ser avisado em primeira mão sobre premiação, sobre e-book, aulas especiais pro ano que vem, só digitar quero, que é você avisado em primeira mão, beleza? Então, a gente vê agora o segundo sentido do verbo lassen. Bora pro terceiro? O terceiro sentido do verbo lassen é quando você, agora aqui é muito louco, porque a gente não fala assim em português. E é nesse momento que dá um nó na cabeça de muita gente que tenta falar em alemão. Vou explicar para ficar muito claro, você sair daqui hoje com uma informação valiosa. Para você falar assim, porra, valeu a pena ter visto a live do Ravilha ali. Vamos lá. Em português, quando você delega alguma função, delega alguma tarefa, quando você, por exemplo, o carro furou o pneu, normalmente não é você que faz a força ali do carro, que você vai cuidar disso. Você leva para o mecânico cuidar disso. Quando você precisa cortar o cabelo, normalmente, a gente não corta o próprio cabelo normalmente. Você vai até um cabeleireiro para cortar seu cabelo. Quando você precisa, por exemplo, sua roupa tá rasgada, você vai no costureiro para reparar aquilo ali. Quando você precisa tomar uma vacina, você não vai na farmácia e fala, me vende a vacina aí, a seringa, que eu vou lascar a seringa aqui no meu braço para me vacinar. Não, você não vai se vacinar. Se você não é da área de saúde, não trabalha com isso, você vai para algum local para ser vacinada. Então, prestou atenção no que eu estou te falando?
Quando você, então, para essas tarefas que normalmente não são tarefas que você faz em você mesma ou você mesmo, você delega isso, né? Você deixa a outra pessoa fazer. Em alemão, eles não falam como a gente faz em português. O que é que a gente faz em português? A gente fala como se a gente fosse fazer o negócio. Então, se a gente for pensar de modo racional, em português está errado, em alemão faz mais sentido. Vou explicar. Olha o que a gente faz em português. Ah, tô indo ali cortar o cabelo. Tô indo ali cortar o cabelo. Essa construção, parece que você vai fazer isso. Vou cortar meu cabelo. Vou cortar meu cabelo hoje mais tarde. É como parece que é você que vai fazer isso. Rapaz, vou consertar minha bicicleta. Beleza, pode ser que essa frase, você mesmo que vai consertar essa bicicleta, pode. Mas se você vai para uma oficina, ali, um local que conserta a bicicleta, você pode falar essa frase também. Então, não posso, vou consertar minha bicicleta. A pessoa normalmente vai interpretar que você vai levar para algum lugar. Rapaz, então, velho, vou tomar vacina. Vou tomar vacina. É alguém que vai fazer isso em você. Mas normalmente as construções em português, a gente fala como se a gente fosse fazer aquilo. Em alemão, não. Em alemão é muito claro isso. Eles usam o verbo lassen com frequência, que tem um sentido literal de deixar fazer. De deixar fazer. Você está delegando, você está deixando fazer aquilo em você. Então, enquanto em português a gente fala assim, vou cortar o cabelo. Em alemão, fica correto falar Ich lasse meine Haare schneiden. Então, eu deixo meus cabelos cortarem. Na tradução literal, né? Eu deixo meus cabelos cortarem. Ich lasse meine Haare schneiden. Raviri, peraí. Então aqui também, ó, tem o verbo lassen, ele está pedindo um outro verbo no infinitivo no final, né? Exatamente. Nesse terceiro sentido também. Quando você delega, você vai colocar um outro verbo no infinitivo lá no final. Então você deixa cortar, deixa vacinar, deixa reparar. Então, outro exemplo. Ich lasse, não anotei para você não, mas falando. Ich lasse mein Fahrrad reparieren. Então eu deixo minha bicicleta reparar. O sentido vou reparar minha bicicleta ali na oficina. O sentido de fundo é esse. Mas na hora de falar, você vai falar dessa maneira. Você ligou? Sempre tem live aqui? Tem. Toda segunda, quarta e quinta às 20 horas. Poderia dizer que o normal em alemão é a frase indireta? Eu entendi o que você quis dizer com frase indireta. Se você estiver pensando da maneira correta, você pode pensar assim, que é uma frase indireta, né? Você deixa fazer. Mas, assim, em vez de você... Se você pensar dessa forma, se esse pensamento te ajuda, beleza, vai em frente. Mas eu estou dando os exemplos aqui para ficar algo mais palpável, entendeu? Beleza. Terceiro sentido vimos então. São 8 no total, bora pro quarto sentido do verbo lassen. Aqui é muito massa, velho. Porque o verbo lassen, ele pode ser usado de forma convidativa. Como assim de forma convidativa? Você vai falar assim, ó, lass uns. Decora isso, só isso. Vai ser sempre isso, lass uns. Claro, quando você estiver se dirigindo a uma pessoa só, né? Você olha ali para um caboclino ali, seu amigo. Lass uns é o nosso bora. Ou vamos. Aí você pode complementar com verbo. Lass uns gehen. Bora embora. Bora. Que lá na Bahia, talvez no Brasil todo, não sei, né? Fala, bó. Né? Bora embora. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Tem também abhauen, né? Tem outros verbos coloquiais. Mas ficando aqui no verbo padronizadozinho. Lass uns gehen. Vamos. Bora embora. Então, lass uns é aquilo que você precisa ter para essa... Vila, então eu posso falar assim, se eu quiser convidar para ir pro cinema, você pode falar. Lass uns, então, bora, ins Kino gehen. Aí o outro verbo no infinitivo tem que ir final. Vou pegar 3 exemplos aqui para você, ó. Lass uns gehen, bora embora, chamando para vazar do lugar ali. Lass uns ins Kino gehen, então bora pro cinema.
convidando, né? E o último aqui, lasst uns gehen. Esse último aqui, você tem ideia por que esse T tá aqui? Quem já estudou imperativo, estudou com qualidade, teve acesso a uma explicação também com qualidade, consegue explicar porque tem a letra T aqui. Se você não consegue explicar, você tem a lacuna de um tema chamado imperativo, tá? Imperativ em alemão. Se você não sabe por que tem esse T aqui. Por que tem esse T aqui? Eu vou falar, mas eu quero que você pense. Eita, a alarme tá tocando aqui, peraí. E aí? Ó, esse imperativo aqui, o las, claro que vem do verbo las, né? A gente está usando ele de maneira imperativa. Então, las uns. Esse imperativo aqui é para uma pessoa só. Você olhando para uma pessoa, se dirigindo só a uma pessoa. Só que você lembra que o imperativo você pode usar para mais de uma pessoa? É igual em português. Eu posso chegar para uma pessoa assim e falar assim... Coma, senão a comida vai esfriar. Então, coma, eu estou olhando para uma pessoa e falando coma, senão a comida vai esfriar. Só que, se eu quiser falar para 3 pessoas comerem, tem 3 crianças que estão enrolando para comer. Eu vou falar coma? Não, vou falar comam. Comam porque a comida está esfriando. Então, você percebe que a conjugação do verbo mudou? Coma, para uma pessoa só, comam para mais de uma pessoa. Continua sendo imperativo. Porque você pode usar o imperativo para uma ou mais pessoas. Aqui é a mesma coisa. Aqui o las é você usando o imperativo para uma pessoa. Agora, last é você usando o imperativo para mais de uma pessoa. Então imagine só que você está com um amigo só dando a voltinha, ou uma amiga. Lass uns gehen. Vai embora. Você está só com uma amiga. Agora imagine só que você está com 2 amigas alemãs. Se você quiser falar de maneira mais criteriosa, certinha, lasst uns gehen, porque é um imperativo para mais de uma pessoa. Beleza? Então vimos agora o 4º sentido do verbo lassen. Vamos agora para o 5º sentido do verbo lassen. O verbo lassen, nesse 5º sentido, ele também vai ser usado no imperativo, como a gente acabou de ver. Só que ele vai ser usado... você, na verdade, quer ajudar alguém. Você quer fazer algo por alguém ou para alguém. E aí você vai usar a construção lass mich. Lass mich. Lass mich, a tradução ao pé da letra é deixe-me. Então, deixe-me fazer alguma coisa por você. Só que você não precisa traduzir ao pé da letra, não. Eu gosto de traduzir o sentido. Então, lass mich é deixa eu. Deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer para você. Você está se batendo aí. Deixa eu te abraçar. Deixa eu te abraçar. Então é você ali pedindo, né, para ajudar. Pedindo para fazer algo por alguém, em favor de alguém. Até abraçar é uma coisa positiva para a pessoa, né? Deixa eu te abraçar, a pessoa tá lá meio choramingando. Como é que fala? Chorar nas pitangas? Tem alguma coisa assim em português, não tem? Mas não sei se é pitanga, não. Acho que é. Tá, a pessoa tá lá reclamando, tá, choramingando. Deixa eu te abraçar. Então, em alemão vai ser lass mich mais verbo. Ou, claro, pode ter algum complemento ali, um pronome e tudo mais, como é o caso do primeiro exemplo aqui, que eu vou explicar por quê. Vamos lá. Ó. Lass mich dir helfen. Então, ó, deixa eu ajudar você. Ou deixa eu te ajudar. Ó, até que deu para traduzir bem na ordenzinha, né? Deixa eu te ajudar. Lass mich dir helfen. A Sandra confirmou, é chorar pitanga mesmo. Beleza. Ó, lass mich machen. Deixa eu fazer. Tô vendo que você tá aí arrancando os cabelos para fazer isso. Lass mich dich umarmen. Ó, deixa eu te abraçar. Olha que legal, ó. Deixa eu te abraçar. Deu para traduzir bem na ordem mesmo, né? Deixa eu fazer. Lass mich machen. Então, lass mich é o que você precisa para quando você quer falar deixa eu fazer alguma coisa. Raviri, mas eu já tem frase, por exemplo, com lass mich, que não é eu falando não é eu querendo ajudar alguém. O lass mich ali tá tendo a função de eu expressar para que algo seja respeitado. Tem, também. Você fala assim, ó, lass mich in Ruhe. Me deixa em paz.
Lass mich in Ruhe. Me deixa em paz. Lass mich ausreden. Deixa eu terminar de falar. Lass mich schlafen. Deixa eu dormir. Tô morrendo de sono aqui. Tá fazendo barulho. Então, claro que... Vamos lá, então. Só revisando. Lass mich pode ser deixa eu fazer alguma coisa por você. Mas pode ser também assim... Deixa eu em paz. Deixa eu dormir. Deixa eu não sei o que lá. Né? Você pedindo para que algo seja respeitado. Beleza? Mesma construção. Lass mich. Bem interessante. Em português e alemão, né? Você não tem problema pensar em português. Olha só. Deixa eu ajudar, te ajudar. Deixa eu. Deixa eu dormir. O lass mich continua lá, ó. Olha que interessante. Lass mich schlafen. Deixa eu dormir. Lass mich ausreden. Deixa eu terminar de falar, cabuculino. Lass mich in Ruhe. Deixa eu em paz. Na verdade, a gente fala de me deixa em paz, né? Eu tô traduzindo deixa eu só pra gente manter um padrãozinho aqui pra te ajudar a memorizar. E aí, Rafael, beleza? Diretamente da Suíça. Lass mich in Ruhe. Me deixa em paz. Então, a gente acabou de ver os quintos sentidos do verbo lassen. São 8 que a gente está trabalhando aqui. Quinto, bora pro sexto? Sexto sentido do verbo lassen. Agora aqui vai ser muito massa, velho. Vai ser muito massa. Porque a gente vai trabalhar agora sich lassen, ou seja, o verbo lassen de forma reflexiva, mais infinitivo no final. Sich lassen plus infinitivo. Vai ter um sentido passivo. Tanto é que quando você tem aquela aula lá, né, de tipo assim, formas de substituição do passivo. Então, várias frases passivas podem ser faladas de modo ativo. Aí uma das construções, por exemplo, é essa. Tem outras construções com verbo sein mais adjetivo, que termina com bar, ou que termina com lich. Mas isso é tema do B2. De qualquer maneira, para não confundir sua cabeça agora, eu quero só simplificar. Eu quero falar que lassen também tem uma sexta forma de ser usado esse verbo, que é sich lassen mais infinitivo, para dizer que algo pode ser feito. Algo é passível de ser executado. Então, se eu quero falar assim, ó, o problema pode ser resolvido. Eu posso usar o passivo com o verbo modal? Posso. Mas eu posso usar essa construção com lassen também e falar assim, ó, existe lassen mais infinitivo, né? Então, olha só. Das Problem lässt sich lösen. Ravina, mas que conjugação doida é essa aqui? No presente. Conjugação no presente. Terceira pessoa. Das Problem. Terceira pessoa, se for substituir, né? Es lässt sich lösen. Terceira pessoa, está conjugado no presente, então lässt tem a troca de vogal. Sich lösen. Por que sich? Porque a gente está usando ele de maneira reflexiva. Sich lassen. E lösen é o quê? É um verbo. Verbo resolver. Então, qual é a formulazinha? Sich lassen plus infinitivo. Para que eu vou usar isso? Para dizer que algo pode ser feito. Então, aqui a tradução livre é o problema pode ser resolvido. E a tradução ao pé da letra, Ravili, que ajuda a gente aí a seguir a lógica do alemão, o problema deixa-se resolver. O problema deixa-se resolver. E o sentido, o problema pode ser resolvido. Das Problem lässt sich lösen. Sexto sentido do verbo lassen. Bora pro sétimo? Que hoje a gente tá descendo cacete, né? Um atrás do outro. Bora pra cima. Sétimo sentido do verbo lassen. É você deixar de fazer uma coisa que tá destruindo a tua vida. Tá bebendo igual a Zeca Pagodinho. Para. Tá fumando igual uma caipora. Para com isso. Tá só te prejudicando. Todo dia fica só reclamando. Para com isso, pelo amor de Deus. Vai entrar 2025 ainda reclamando? Ah, porque eu não consigo, não é pra mim. Vai continuar com crença limitante? Ah, não, mas é porque a culpa é as pessoas que não me dão oportunidade. Não, você tem que cavar a oportunidade. Vai continuar reclamando? Então agora o sétimo sentido do verbo lassen é você deixar de fazer alguma coisa que está te prejudicando. Pode ser um pensamento, pode ser uma ação, pode ser um hábito que você tem ali negativo, você está deixando isso. Agora, supondo que o cara não consegue parar de fumar, você pode falar kann das Rauchen nicht lassen.
Aqui é deixar de fazer aquilo, entendeu? Então, ó, é a can, então ele pode, só que, claro, tem a negação aqui, então ele não pode, né? Não consegue. Ele não consegue largar o fumo. Essa é a tradução mais ao pé da letra, né? O sentido é, ele não consegue deixar de fumar. Então, ele não consegue deixar, né? Lassen é deixar, mas é o deixar agora no sentido de deixar de fazer algo. E é muito interessante porque em português o verbo deixar também tem vários sentidos, né? Então é até de boa, que acaba batendo com o verbo lassen, que é uma tradução, a tradução principal é realmente deixar, como eu falei no início da live. Né? É a kann das Rauchen nicht lassen. Olha que interessante. Lass das streiten. Aqui está sendo usado no imperativo, não é para convidar para alguma coisa. Tanto é que nem tem uns aqui. Lass uns. Não tem. É você tá falando o seguinte, ó. Deixa a briga, velho. Deixa a briga. Deixa a discussão. A tradução livre é deixa de brigar. Lass das streiten. Duas crianças, por exemplo, estão brigando, né? Seus dois filhos lá estão discutindo, você pode falar isso. Aqui é, por exemplo, você é aquela pessoa que ao longo da sua vida você foi trabalhando, foi desenvolvendo a mentalidade mais forte, você entendeu que quanto mais você corria atrás, executava, as respostas vinham, as oportunidades, você criava as oportunidades, você entendeu que toda a mentalidade que você tinha de escassez, de vitimismo e etc, você foi mudando ao longo do tempo porque você deu a cara a tapa e fez o negócio acontecer. E aí você começou a se envolver com uma pessoa e começou a ter um relacionamento com alguém que vive criando desculpa. Alguém que coloca desculpa pra tudo. Aí você não tá aguentando mais, você fala assim, porra, velho, lass die ständigen Ausreden. Aqui tem um sentido de deixe as desculpas frequentes. Mas, a tradução livre é deixe de dar desculpas o tempo todo. São as alemãs são assim, ficam dando desculpa? Lass die ständigen Ausreden. Ausreden. Entendeu? Não sei se é isso que você quer dizer, mas acho que depende da pessoa. Depende muito da pessoa. Lass die ständigen Ausreden. Relacionamento com alguma ação. Nesse aspecto, assim, se eu for enveredar nisso, a gente vai mudar o assunto. Não quero, por enquanto, oitavo sentido do verbo lassen. Então a gente viu o sétimo, bora pro oitavo. Qual é o oitavo sentido do verbo lassen? O verbo lassen também é usado para expressar. Vai parecer complexo, como eu vou ler para você aqui agora, mas eu vou explicar. Eu vou ler o que está no meu roteiro que eu escrevi e vou explicar em seguida. O verbo lassen também é usado para expressar que algo é o motivo pelo qual algo acontece ou deixa de acontecer. Ravili, não entendi porra nenhuma. Vou explicar. Minhas preocupações não me deixam dormir. Minhas preocupações não me deixam dormir. Então, as minhas preocupações são o motivo para eu não dormir. Então, eu posso usar o verbo lassen para falar que isso aqui, que são as minhas preocupações, não me deixam dormir. Tá me atrapalhando. Pode usar. Pode usar tranquilamente. Olha que interessante. Meine Sorgen lassen mich nicht schlafen. Minhas preocupações não me deixam dormir. Só que eu posso também pegar um outro exemplo. Interessante, legal, algo positivo. Essa música me faz pensar na minha infância. Então, a música é um motivo. A música é a origem de alguma coisa. É o que faz algo acontecer ou deixar de acontecer. Nesse caso aqui, faz acontecer, né? Que eu estou lembrando da minha infância. Então, o verbo lassen também pode ser usado nesse sentido. Dieses Lied lässt mich an meine Kindheit denken. Vamos traduzir ao pé da letra? Para ver se bate em português? Essa canção deixa-me pensar, né? Pensar, pode... Pensar na minha infância. Bateu. Ficou meio quadradão, mas bateu, tá vendo? Tradução livre. Essa música me faz pensar na minha infância. Último exemplo. Die Kinder lassen mich keine Ruhe finden. As crianças
lassen mich keine Ruhe finden. Então as crianças não me deixam encontrar paz. Então o que é que a gente trabalhou aqui nesses 32 minutos até agora? 8 sentidos do verbo lassen, que é importante você ter em mente. Se você entender essa live aqui, maravilha. É importante que você coloque tudo isso em prática. Se não entendeu, revise. Ou se entendeu, é bom revisar do mesmo jeito. Se entendeu, se não entendeu. E faça anotações. Coloquei os exemplos na tela para você. Eu acho que agora você não deve ter anotado, que você está aí usando o celular mais como um divertimento, eventualmente. A exceção usa para aprendizado mesmo. Mas eu recomendo, eu vou postar a live agora, você assiste a live e vai anotando os exemplos e refletindo sobre as explicações que eu dei, beleza? Então, tamo junto, a gente se encontra na quarta-feira às 20 horas, live tem toda segunda, toda quarta e toda quinta às 20 horas, beleza? Então, big hug. Grande abraço para todo mundo, grande beijo e excelente semana, bora pra cima que hoje é segunda, então a gente vai pra cima sem reclamar, beleza? A partir de sexta-feira a gente dá uma afogadazinha, mas hoje, terça, quarta, quinta e sexta, bora pra cima. Beijão, gente, até mais. Tamo junto.